E eu vou chamar então a Renata Marques agora para comentar essas medidas que estão sendo tomadas em alguns municípios e que Catanduva, né, a preocupação tem sido outra. Esperamos que a cidade realmente esteja preparada para atender os pacientes, porque no ano passado que a gente tem visto, né, uma cidade totalmente perdida. Faltou soro, a UPA ficou lotada, foi um caos. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. E, infelizmente, a gente vem com novos comentários ruins para a nossa cidade, né? A questão da UPA é uma questão que não é nova, apesar de agora, nesse momento, ter muitas reclamações. A gente vê nos grupos de WhatsApp todo mundo fazendo reclamação e cobrando atitudes e não declarações. O que falta para Catanduva? A presença do prefeito. Eu acho que o prefeito Oswaldo ele está se escondendo muito atrás de secretários e de notas, né? Comparado com São José do Rio Preto, com Urupês, que foi um dos comentários aqui na abertura do jornal, a gente vê ele se movimentando, indo até o local da reclamação, colocando a cara ali junto da população para tentar resolver. Não adianta a gente vir com nota e falar, ó, o quadro está aqui, está todo mundo trabalhando. Qual é a solução para isso? A população ela quer solução, ela não quer justificativa. O vereador Júlio esteve lá na madrugada, fez o papel dele, que foi fiscalizar, gravou um vídeo, jogou nos grupos, pelo menos em alguns que eu participo, que eu vi o pessoal... Porque ele foi cobrado, né? Os vereadores foram cobrados. Sim, questionando, ninguém vai fazer nada, cadê os vereadores? Então ele foi, fiscalizou, o quadro estava completo, como ele fez em um vídeo, não sei se vocês vão ter aí para colocar, mas ele fiscalizou, o quadro estava completo, o pessoal reclamou do atendimento mesmo assim, enfim, fica por isso. Por quê? Porque o quadro está completo, a população é que está muita gente ao mesmo tempo, é como se isso fosse uma justificativa. Isso não é, a população precisa de solução. O quadro está completo, estão trabalhando efetivamente atendendo o número, estão fazendo o corpo mole. Eu não estou acusando, eu estou falando que precisa da necessidade dessa investigação, desse posicionamento do prefeito próximo. Então a gente vê o prefeito nomeando o mesmo secretário do governo anterior, né, do mandato anterior, que já não vinha vindo bem, ao meu ver, e ao da população, porque haviam reclamações. Hoje, 15 dias de governo, tem 15 dias de reclamação do UPA. Aí a gente vai e pega o assunto da dengue. É um assunto diferente no ponto de vista da doença, mas é o mesmo assunto em questão da gestão. O que Catanduva está fazendo para prevenir a dengue? Porque falar que a gente tem um plano de contingência, que a gente tem soro, que a gente tem um plano para atendimento. Eu não quero pegar dengue. Eu quero que seja feito algo para prevenir e não para me curar caso eu pegue, né? Claro que depois que você já está com a dengue, ter um atendimento, ter um posto especializado com soro à disposição, com atendimento rápido, 24 horas, é importante. Mas mais importante é a prevenção. Então, de todo o contexto, tanto da UPA, do atendimento, quanto da dengue, quanto todas essas reclamações que a gente já vem visto desde o mandato anterior, só vem cada vez piorando por falta do posicionamento do prefeito. O prefeito coloca a cara, pega o seu secretário, vai até a UPA, conversa com a população e vê o que realmente está sendo feito, o que está sendo reclamado, para fazer um plano de melhora. A população que está lá doente, com dor, vai visitar Natália, a UPA, né? Saber realmente ali quais são os problemas, se realmente tudo aquilo que a população está falando é verdade ou é mentira. Sabe o que acontece? Eu vejo muita gente falando assim, às vezes, para defender, às vezes, o governo ou defender uma pessoa em si, e volto a dizer que aqui a gente não está falando de pessoas, e sim de ações, de acontecimentos, né? Os fatos que estão tendo reclamações, mas a gente vê muitas vezes a pessoa falando assim, mas passou pela triagem e não era urgente. Se você está com o seu filho chorando de dor, de febre, para você é urgente. Então você ficar ali 6 horas é desumano.
você deixar o seu filho com dor, com febre, um idoso... A febre já foi, já voltou. Já voltou, você já medicou em casa, foi lá para ver, você não tem respostas, né? Nem da prefeitura e nem do ponto de atendimento. Aí a gente reflete, a demanda de Catanduva é muito grande para o UPA. A gente sabe que não precisa ter conhecimento. Um leigo vê que uma única unidade atendendo uma cidade toda da estrutura de Catanduva é pouco. Mas o que foi feito para isso? Então está abrindo uma UBS do outro lado da cidade. Não é a mesma estrutura do UPA. Estão tentando mostrar que vai ser a mesma estrutura, mas não vai atender emergência. O SAMU vai levar para lá? Porque a gente tem essas questões também. Não vai mais para o pronto-socorro, vai fazer a triagem no UPA. Então, é um contexto que já vem de vários anos, não é uma coisa nova, que nunca apresentaram solução e aparentemente não vai ser agora que vai apresentar. E como que você avalia aí esses dois novos gestores, um de Rio Preto, um de Ouro Preto, que estão começando, né, são novos e começaram com força total, com tudo, né, com ânimo de começar? A gente vê aí a diferença de quando é uma reeleição, por exemplo. É sangue novo, né? Eles vieram com toda a vontade de mudar e de mostrar que o que eles prometeram, eles estão dispostos realmente a fazer. A gente viu ali o Betinho em Urupês, com essa questão dos drones, da saúde, fazendo movimentação para doação de sangue aqui em Catanduva, uma vez que Catanduva também atende, né, a demanda de Urupês. Então, ele tem essa preocupação, principalmente pelo fato dele ser médico, ele consegue analisar isso. E você vê, pelo menos nas redes sociais dele, muita movimentação, mostrando ações de fato para melhorar a cidade. A mesma coisa o coronel em São José do Rio Preto. Em diversos casos, ele está lá com o secretário da saúde, com o secretário do esporte, ele está indo junto para conhecer a demanda e a necessidade. Vai resolver de imediato? Não, Natália, não vai resolver. A gente sabe que tudo é difícil. Ninguém consegue resolver os problemas de uma sociedade da noite para o dia. A gente não está falando isso e muito menos esperando isso deles. São 15 dias de mandato. Mas eles estão lá, de frente com a população, sem medo, ouvindo aqueles que os apoiaram e também os que não apoiaram. Então, isso que é importante, é governar para a cidade toda, sem medo de ir e saber o que está acontecendo, ouvir a população. O prefeito, ele não é um astro, ele não está aqui para ficar blindado numa salinha de ar-condicionado, emitindo nota. Ele está aqui para atender a população. E não adianta vir na rede social, gravar vídeo e falar que está sendo resolvido. A gente precisa de fatos e realmente de soluções. E durante esses 4 anos que passaram, ainda primeira gestão, a gente viu muitas acusações graves dos vereadores que fiscalizaram aí o executivo e a gente não viu o padre se pronunciando, muito pelo contrário. Foi bem omisso em várias situações. Porém, no dia 1º, na posse, ele decidiu colocar aí alguns pontos, né? E que, na minha opinião, a gente já até comentou sobre isso, não foi o local mais, digamos assim, um lugar adequado para ele falar sobre essas acusações, né? E que, assim, a gente sabe que foi uma acusação grave de desvio aí de 15 milhões da Câmara, porém, né, o vereador Marquinhos Ferreira já se colocou aí que vai processar o padre porque não existe, pelo menos até o momento, não existem provas, né? Então, eu acho que ele precisa, e o que a população espera é que ele venha sempre se pronunciar sobre diversos assuntos, diversos escândalos que vêm acontecendo, como tem acontecido, que a gente está noticiando aqui, os casos, então, de abusos sexuais que tem a denúncia que o Ministério Público está apurando, não existem vítimas ainda, nenhuma vítima teve coragem de vir falar, mas existe sim uma denúncia que o Ministério Público está apurando, o Conselho Tutelar, e a gente também não viu o padre se manifestar nem a favor, nem contra nada, não, a gente não ouviu o posicionamento dele. Eu vejo isso como omissão, Natália, eu não vejo outra palavra. Porque ele está se omitindo em todas as questões. A gente pegar lá atrás, a gente teve SEI da Associação Bom Pastor, SEI da Comunicação, SEI na Educação. E aqui, na posição de prefeito, o mínimo que a gente espera é um posicionamento dele. Ele chegar
não é acusar, não é isentar, mas ele se posicionar, olha, a gente vai tomar as medidas cabíveis, olha, a gente está investigando. No caso do assédio, gente, isso é muito delicado, envolve menores de idade, mulheres. Cadê as vereadoras mulheres defendendo, fazendo alguma coisa, vindo a público trazer essas informações? E agora temos 3 vereadoras. Agora nós temos 3. Então, assim, é assunto delicado. A maior resposta que eu ouço de todas elas, da própria prefeitura, é que a denúncia ainda não está caminhando, não tem nome, não tem muito o que falar. Ok, a gente entende, não tem notificação, não tem nomes, não tem um condenado, né? São supostamente as denúncias, supostas acusações. Mas cadê o posicionamento? Que se realmente tiver acontecido, vão sofrer punições? Cadê a preocupação dessas pessoas em vir a público e acalmar a população de que, olha, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai defender as meninas, as mulheres? Cadê? Isso daí só serve na época de eleição? Porque depois que você assume a sua cadeira, o seu posicionamento é, depois que eu souber quem são as meninas, depois que chegar até o meu conhecimento, depois que eu for notificado. Não, gente, a gente precisa agora, exatamente antes de ser notificado. A gente precisa investigar e ver se realmente isso aconteceu e punir quem são os envolvidos e, se não aconteceu, punir quem levantou a falsa denúncia. Então isso não pode ficar como uma banalidade, é ataque da oposição. Não é ataque da oposição, é uma denúncia grave. E se for ataque da oposição, a oposição também precisa sofrer as punições. A gente viu que a oposição, por exemplo, o Marquinhos Ferreira, que foi o presidente ali no biênio 2023-2024, ele também está sofrendo várias acusações, por enquanto também sem provas, mas que todo mundo levantou e foi algo que foi espalhado, né, aí aos 4 ventos, e quando agora é do lado do padre, a gente não vê a base aliada se manifestar. É 2 pesos e 2 medidas, né? Não importa quem cometeu, né, o que cometeu, importa quem cometeu. Né? Então, se for para eu acusar o meu oponente, ok, vamos espalhar, vamos colocar aqui em toda a rede de imprensa. Agora, se for algo que estão acusando a minha base, não, então vamos passar pano, vamos colocar panos quentes nisso, e quando acontecer ou quando esquecer, depois a gente vê o que acontece. Então, basicamente, é omissão. Uma cúpula de protetores, de pessoas blindadas, escondendo o que não quer que a população veja. Me perdoa, mas isso acontece com a esquerda. A gente está vendo isso acontecer em Catanduva. A esquerda tem esse plano de se blindar, de se defenderem mesmo quando tudo é comprovado. E a gente vê isso dentro da nossa prefeitura com um prefeito que defendeu a direita, que defendeu a honra, que indicou um presidente da Câmara que defendeu lá na posse Deus, pátria, família e liberdade. Só que a gente não está vendo isso acontecer em Catanduva. E não adianta ser em vídeo. A gente precisa, mais uma vez, Natália, em ações. A gente precisa realmente que traga a população e fala, isso aqui eu fiz de fato e vai beneficiar você, vai beneficiar a pessoa que foi supostamente abusada. Não adianta mandar notinha em rede social ou em um único veículo de imprensa de Catanduva. Catanduva tem vários jornalistas, tem uma rede de imprensa grande, tanto em jornal impresso como em mídia social, YouTube. A gente tem diversos jornalistas. E cadê todo mundo? A gente vê um silêncio absoluto. Eu não sou jornalista, então eu tenho todo o direito de cobrar como comentarista, né? E como cidadã. E como cidadã catanduvense que pago meus impostos. Então é uma questão de humanidade que está faltando em Catanduva. É isso mesmo. Já aproveito também para deixar aqui mais uma vez as portas do jornal abertas para receber o prefeito, os secretários, Marcos Cripa também, o presidente da Câmara, que até hoje a gente não conseguiu entrevista com ele, nós estamos aguardando, né? E aí já falando que a partir da semana que vem não teremos o tradicional jornal aqui, mas teremos uma cobertura aí bem bacana, um especial de vereadores, Renata Marques, Rafa Beck, que estão entrevistando os vereadores e vai ao ar semana que vem. Então, uma semaninha eu vou sair de férias, né? Comecinho de ano mereço também, né, Rê? Então, serei substituída por Renata Marques, Rafa Beck, que estão, então,
entrevistando os vereadores. A gente gostaria muito, por exemplo, de ter que fosse o primeiro, né, o Marcos Cripa, presidente da Câmara, para ele falar também das ações dele, o que está sendo feito, quais serão os próximos passos, enfim, o convite também fica aberto aqui para ele vir, se posicionar. Acho que é bacana, é interessante, a população quer saber um pouco mais do trabalho dele, né? Então fica aberto aí, fica o convite para o padre também vir. Infelizmente, a gente tenta ouvir todos os lados, mas a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue, muitas vezes nem a informação oficial a gente consegue, né? Infelizmente. Especial com os vereadores. Natália, tá muito bacana. Eu e o Rafa começamos as gravações. Então, a gente está fazendo perguntas das mais diversas. A gente está apertando os vereadores de verdade para saber qual é o posicionamento deles, né? O que eles têm, não só assunto de Catanduva, mas o que eles pensam, né? Do que vem aí para frente. Então, tá imperdível. Não vai ter as notícias do jornal, mas eu e o Rafa vamos estar aqui 5 dias. Alguns vereadores já entraram em contato, né? Já colocaram-se à disposição, interesse de vir conversar com a gente. Alguns não se manifestaram, outros a gente procurou, não obteve retorno, mas a gente garante 5 aí, ó, de segunda a sexta, já está confirmado e vai ter um especial bem bacana. É isso mesmo, muito obrigada, Renata Marques. E segunda-feira, então, Renata e Rafa voltam aqui, vão tomar conta do estúdio. Obrigada, Natália. Boa noite e boa noite a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus.